ser pastor na Betel, o que o cara precisa? Vixe, precisa de muita coisa, não, brincadeira. Não, primeiro você perguntou pra ele se era mais fácil. Eu perguntei. Começar. Se era mais fácil a situação dele ou a do senhor? Eu acho que a minha era mais fácil que a dele. Você acha? Acho, porque eu não tive 7 pessoas. Não tinha ninguém na contramão? Não tinha ninguém na contramão. Você não tinha oposição. Você podia pregar porque quem estava ali com você sabia menos que você. Não é subestimando aquelas pessoas. Você entendeu? Hoje, quando ele fala para mim, eu vou pregar, eu tenho um monte de gente lá que já fez 2 cursos superiores, fez um seminário muito mais... Tem mais alcance. Tem mais alcance, você entendeu? Gente também, capaz de analisar o que eu tô falando e dizendo assim, ele tá falando bobagem. Hoje a internet deixou todo mundo craque. Fácil, né? Você acessa os mestres na internet. E a igreja não é só a igreja, a sua igreja. Você não fala mais hoje só para sua igreja. Sim, você fala para um auditório. Sim, exato. Então, o auditório hoje da igreja, nossa, é um auditório. Lá você tem a igreja, você tem os frequentadores, você tem os visitantes, você tem os curiosos, você tem tudo. Fora a internet que tem um monte de coisa. Você sente pressão? Sempre. Pastoral? Sempre. Da igreja? Mas eu quero responder se é mais fácil ou mais responda. difícil. Eu acho que o meu pai tinha um caminho mais difícil. Como você tem um caminho difícil. Eu acho complicadíssimo o nosso caminho. Difícil em algum aspecto. São difíceis, é isso. Tem coisas que eram mais difíceis. E na minha visão, a dificuldade que ele teve, para mim seria quase impossível. Eu não conseguiria começar um trabalho do zero. Como você está fazendo, entendi. Dificílimo. É um desafio gigantesco. Gigantesco. É como, assim, não quero comparar, porque não tem comparação dos desafios. Mas é você perguntar para Moisés e Josué. O que foi mais difícil, para Moisés ou para Josué? Os dois tiveram grandes desafios. São desafios dificílimos. Um começou e o outro continuou. Mas no fundo, Moisés teve uma dificuldade. Na minha visão, não sei vocês, eu acho que o desafio de Moisés é muito maior do que o de Josué. Lógico que com nuances diferentes. Mas hoje eu sinto muita pressão. Eu tive que me cuidar esse ano, eu tive uma crise. Eu tive que parar. Crise dos 10 anos. Já tem 10 anos. Já tem 10 anos de pastoreio. 2014. Eu tô 10 anos como pastor. Em outubro agora faz 10 anos. No ministério você tem a crise dos 5 anos, a crise dos 10, dos 15, dos 20. De 5 em 5? Você não me falou isso quando eu comecei. Você tem as crises. Jogou a primeira crise, ela se dá quando você sai do seminário, você vai pregar. Em 5 anos você ensina tudo que você aprendeu no seminário. Quando acabou, você não se preparou para mais. Aí você fala assim, caramba. Mas eu não tive a crise dos 5. Então, tive essa crise agora, mas... por causa de todo um ambiente de trabalho, de estresse, de tudo, pressão. Então eu cheguei um dia para pregar no domingo, eu tava bem. Essas coisas acontecem assim, né? Relativamente bem, subi para pregar. Quando eu abri a Bíblia no púlpito da minha igreja, eu comecei a sentir um aperto, cara, uma falta de ar, uma sensação de morte, assim, sabe? Falei, cara, ou o diabo tava querendo me pegar aqui, né? Aqui em cima, não vai. Ou muito provavelmente eu tô num pânico aqui, ou numa crise de ansiedade muito forte. E é isso mesmo. As pessoas que vão embora, que você sente abandonado quando as pessoas vão embora? Não muito, não. Mas você sente alguma tristeza, dá alguma angústia? Eu tava conversando com meu pai hoje. Nós construímos uma comunidade que a maioria das pessoas que vai embora são pessoas que ficam nossos amigos. Você foi embora e você continuou meu amigo. Eu fui embora pra onde? Não, foi embora que eu digo assim, parou de ir. Da primeira vez, né? Foi. 2006 eu apareci lá na... E a gente nunca ficou inimigo. Não. A característica nossa, dessa nossa igreja que é saudável, é que as pessoas vão e a gente continua amigo, elas vêm visitar a gente. Guarda a escova de dente muitas pessoas, as pessoas saem da igreja, legal. As pessoas saem da igreja por N razões que não são só por causa do pastor ou da igreja. Claro, é normal. Se você brigou com o outro ali, a família, vai sair mesmo, não quero tem mais. O cara separou da mulher, não vai ficar os dois ali, sei lá, às vezes fica.
Se a igreja é saudável, o cara separa, fica os dois na igreja. E traído, você já se sentiu na igreja? Traído muitas vezes. Deve ser uma traído, coisa difícil. Traído algumas. As traições... Na verdade, traído num certo sentido de abandonado sem... Porque assim, a igreja abusa, sim, mas muitos membros, muita liderança também abusam do pastor e da liderança, sabe? Membros, sim, também. Quando a igreja é muito... existe essa pressão, né? E uma pressão moral, esse é um dos grandes pontos da igreja. E qual é o problema grande da igreja, hoje e sempre? Ela impõe ao seu membro um nível de comportamento que eles próprios, a própria liderança, não consegue segurar o BO. Então, assim, nós temos muita questão dentro da igreja que não está resolvida e não vai resolver. Mas ela pode ser conduzida com amor, com perdão, com sabedoria, certo? Então, não dá para resolver agora? Não. Então vamos pelo menos colocar amor nisso aqui? Vamos. Vamos amar? Vamos. Vamos tocar assim? Vamos. E muita gente não quer assim, né? Ele não tá disposto. Como hoje a igreja é um lugar onde você vai usar, é como se fosse num mercado, num shopping, num teatro. Você gostou da peça que você foi lá ver? Gostei. Você gostou do show? Gostei. Gostou do evento? Gostei. A igreja tá nisso. O cara vai lá frequentar, olhar e ver. Ninguém quer viver a igreja no sentido de... abraçar tudo, né, Lê? Até os problemas. Ninguém quer viver o relacionamento profundo, andar junto e tal. Então, assim, esse pessoal que chega na página 4 da vida, na caminhada, e fala assim, caramba, eu vou ter que... Como Jesus falou, eu vou ter que pegar a minha cruz, como meu pai citou agora, e eu tenho que seguir Jesus. Essa cruz é toda a dificuldade, as aflições, as tensões do ministério. Já quis jogar a toalha? Não. Já pensou alguma vez? Não, jogar a toalha não. Nunca. É desgastante o exercício? Porque eu tô tendo uma experiência em casa, e assim, você fala, eu tenho de 7 a 10 pessoas, mas já teve briga de membro. Já teve membro que saiu, já tem gente chegando hoje, uma família chegando hoje. Então eu tenho 10 pessoas, mas já tá acontecendo um monte de coisa. Já tá experimentando mas é os problemas fundamental. da igreja. Já tem gente... Né? É fundamental nesse momento, por exemplo, que você precisa fazer dessas pessoas seus amigos e que abrace a ideia com você. É isso aí. Esse é o caminho. Foi o que me abençoou, porque as pessoas que chegaram se tornaram meus amigos e pagou o preço junto comigo. Cara, eu preciso de gente assim. Porque se não fosse feito assim, eu não teria conseguido. Eu tive, por exemplo, o Josué Wellington, que ele ficou tesoureiro da igreja 21 anos. Todo ano ele era eleito tesoureiro da igreja. Ele estava lá quando eu cheguei. Ele foi uma pessoa que, em termos de trabalhar... a família toda, né? A família dele toda, na igreja, ele fez mais do que eu. É o braço direito do senhor. Isso, na questão da logística da igreja, ele fez muito mais que eu com a família. Então, eu cuidava realmente da parte espiritual da igreja. Porque eu tinha gente que fazia todo o restante que eu não precisava me preocupar. Então, isso eu orei no início pedindo a Deus. Eu sempre... Porque a situação para mim ela foi tão pesada, era uma responsabilidade tão grande, porque eu fui pego na outra igreja, me deram, toma, você tem uma igreja na sua mão, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, o que é que você faz? Você procura um caminho. Qual o caminho que eu assumi? Da oração. Eu trabalhava até às 14 horas no meu trabalho secular, vinha para casa, pegava o meu carro e ia para a igreja. 3 horas eu chegava na igreja e orava até as 4h30. Eu orava em pé, deitado, sentado, andando, pedindo direção para Deus e dizendo para Deus que eu não tinha condições, que Ele agisse em meu favor naquele momento, porque eu não sabia o que fazer.
Então, uma das coisas que eu mais pedi é, se o senhor quer que eu fique aqui, me envie pessoas que amem esse trabalho, me amem, a minha família, porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Eu tô passando Você por vai isso. ter, você Um vai clamor ter, dentro do meu coração. você tem que ter pessoas que amem o que você Eu tô ama. entendendo. Entendeu? Porque se você não tiver isso, começando um trabalho assim pequenininho, entendeu? Porque a sua visão não é a visão de mega. Lógico Como que não. vocês comentaram que dominam melhor que eu esse aspecto, entendeu? Porque outro dia eu estava num evento de pastores e o pastor disse que um amigo dele, pastor, recebeu de Deus uma orientação para que ele fundasse um trabalho numa cidade pequena no interior. Aí ele disse que foi procurar um salão e o salão cabia 200 pessoas. Deus falou, não, esse não. Ele foi procurar um de 500 pessoas, então. Aí Deus falou para ele, não, eu não sei como Bem Deus fala com essas pessoas. Ó, esse aqui Então, não, assim, o cara tá ali e falou, esse então, não. assim, aí o cinema da cidade estava fechado. Cabia 1.000 pessoas. Então, é esse aí. Aí, dentro de 4 meses, ele tinha as 1.000 pessoas lá dentro. Eu não sei como é isso. Você fala para mim, como é que você acha que se deu isso? Não tenho a menor ideia. A igreja é muito grande, vira mercado. Então, assim, o que esse cidadão fez? Qual foi a abordagem que ele fez para que dentro de pouco tempo ele tivesse essa quantidade de pessoas frequentando o seu templo? Como que ele adquiriu músicos, pessoal todo para compor, pessoal de ensino? Se bem que ensino não tem nessas igrejas, é só o culto. A questão é o seguinte, nós vamos fazer reunião, acabou. É aquela palavra ali no culto e acabou. Tanto é que os crentes hoje são vazios de Bíblia. Com certeza. Não tem Bíblia. Você pede para ele achar o livro de Abacuque, ele vai falar assim, o que é isso? Vai pensar que é um palavrão que você está falando, entendeu? Ele não conhece, ele não sabe. Por quê? Porque não tem isso. É isso que eu estranho na igreja de hoje, que é assim, nós tínhamos curso de Bíblia. Você vai saber toda a história da Bíblia, para você manusear, para você saber como você se desenvolver na Bíblia, você ter uma cultura bíblica. Não tem, acabou hoje. Parece que as pessoas já nascem sabendo, né? A gente tá vivendo